por exemplo, se você olhar aqui, você enxerga bem? E eu não, ó. Depois eu vou mexer. O meu é pra longe. É perfeito, você vê? O meu é longe. Eu fui longe, eu sou tranquilinha, mas de perto. É, mas uma hora diz que vai ter problema. Mas também quando passou dos 40, já era, né? Eu sou de 18? Podemos? Que mês? Bom, boa noite, a senhorita Vilma Regina Orlando já chegou, a gente convida ela para participar aqui com a gente e tomar local de destaque. Boa noite, Vilma. Obrigado pela presença. Por favor, no microfone, a gente precisava dos seus dados, o nome completo. Você quer que eu passe meus dados? O nome completo e depois, em seguida, o RG. Meu nome é Vilma Regina, com W. Vilma Regina Soares Orlando, RG 23003 965, dígito 0. Profissão? Enfermeira. Enfermeira. Endereço? Residencial. Isso. Residencial é Rua Gleide Knauer Penedo, sem número, apartamento 321, bloco D de Dado, Jardim Pacaembu, Campinas. É que deu uma travada aqui no computador. Faz favor, novamente, só um pouco mais devagar o endereço. Então, pode? Está dando problema. Faz favor, de novo, Rua Gleide Knauer Penedo, sem número, apartamento 321, bloco D de Dado, Jardim Pacaembu, Campinas. Ok. Como você não estava presente nas oitivas anteriores, só vou explicar rapidamente o objetivo de você estar aqui hoje para contribuir com a CPI. Você, como os demais, estão na qualidade de testemunhas, né, porque são pessoas que atuam num setor importante do serviço de urgência e emergência. A CPI elencou, né, uma enfermeira, um resgatista, você que é a chefe, para que a gente tenha uma noção mais precisa do que acontece nesse setor. A CPI analisa as razões da ruptura do contrato entre a Santa Casa e a Prefeitura e as consequências de como que o sistema municipal, o complexo de urgência e emergência, do qual o resgate municipal faz parte, está funcionando nesse momento. A ideia das questões, portanto, são perguntas que fazem parte dessa questão, né, do serviço de resgate, da urgência e emergência. E se tiver alguma questão que você julgue que possa lhe comprometer, né, a Constituição lhe assiste o direito de ficar calado, de se manter em silêncio. Gostaria de começar perguntando qual que é a sua função hoje no resgate municipal. Minha função hoje, e desde que eu cheguei no serviço, é a coordenação do serviço. A coordenação do serviço de resgate municipal. Do serviço de urgência e emergência 192. Mas o nome não é Serviço de Resgate Municipal? Então, como foi dito ontem na oitiva da secretária Nádia, o nome foi alterado para urgência, Serviço de Urgência e Emergência 192. O nome resgate, ele permanece para a população, para pessoas leigas, que a gente já explicou, né, na oitiva de ontem, que o resgate quem faz é o bombeiro. Tá, desde quando teve essa mudança, você se recorda? Sim, em fevereiro deste mesmo ano. Você e os demais funcionários foram comunicados dessa mudança?
A gente foi comunicado pela vigilância. A vigilância deu... A vigilância fez a avaliação, na qual classificou a nossa ambulância como tipo B e não mais tipo C. Nas questões de regulação, segundo o entendimento de serviço de resgate, pelo menos até fevereiro, segundo o seu relato, deveria ser feito por um médico regulador. O doutor Kaique já esteve aqui e falou que no último período isso não tem ocorrido. Então, na verdade, são os enfermeiros que estão na coordenação naquele momento que faz essa regulação. Você confirma isso? Não. Nós, enfermeiros, não regulamos. Nós atendemos todo e qualquer chamado, em qualquer horário, em qualquer dia. Então, não existe regulação. Por isso, não existe um médico regulador lá. Nós atendemos a ligação e saímos para atender tudo e qualquer chamado. Tem um memorando, que é o 817, que ele afirma que somente os enfermeiros tomam as decisões no plantão e cabe a eles o contato com o médico e as decisões com relação às ocorrências. A Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, também regula o exercício profissional de enfermagem, né? Você considera que a regulação do serviço de enfermagem com as atribuições que você ocupa hoje no resgate municipal, elas são contraditórias ou não? Desculpa, eu não entendi qual é a pergunta. O exercício de enfermagem é regulado por essa legislação. Você ocupa hoje uma função no resgate municipal. Você considera que as atribuições de enfermeiro que você ocupa, né, na sua formação, elas são contraditórias com as exigências que são feitas de resgatista, enfim, de atendimento à população? Não. Elas não são contraditórias. Só isso que eu queria saber, se considera se são contraditórias ou não. Eu pergunto porque os motoristas e enfermeiros não fazem parte desse quadro, segundo o Conselho Federal de Medicina, indica que deveria ser feito por médicos, né, um atendimento que necessite, por exemplo, de uma indicação, de uma apreciação mais apurada de um profissional que conheça a gravidade do problema. E isso hoje é feito pelos enfermeiros. Então, por isso eu insisto nessa questão. Você acha que não existe a necessidade de um médico regulador? Nós não regulamos. A questão é que nós não regulamos. Uma vez que eu não regulo, eu atendo todo e qualquer chamado. Então, desde uma dor de cabeça ou um infarto, uma parada, eu vou atender do mesmo jeito. Então, eu não preciso do médico para falar, vai atender. Claro, eu não me refiro a ir ou não atender. Me refiro a um caso onde tem uma gravidade muito grande e precisa de um médico acompanhando e dando indicações, por exemplo. Não, nós não temos o serviço do SAMU aqui, que é o que você está dizendo, né? O SAMU existe um médico regulador e existem os médicos que saem nas ambulâncias que são as alfas. Nós só temos ambulância básica, que é a tipo B, que o Ministério preconiza uma ambulância tipo B a cada 100 mil habitantes. Hoje, em Vinhedos, nós não temos 100 mil habitantes ainda. É que a portaria estadual, ela indica para o serviço de resgate, que existia pelo menos até fevereiro desse ano. Para a gente foi uma novidade ontem a secretária afirmar que teve essa alteração, essa configuração. Indica a necessidade de 2 ambulâncias e indica a necessidade desse médico, né? Então, a portaria estadual e toda a legislação que rege o resgate municipal indica a necessidade desse médico. Em relação à função do técnico time, que os enfermeiros, os resgatistas acabam atuando, você considera que todos estão aptos e preparados para atuarem nessa função de time? A gente não existe uma central de regulação. O que existe é uma pessoa, que seja ela resgatista ou técnico de enfermagem, ela vai atender a ligação, receber esse chamado, pegar os dados do que está acontecendo no momento e repassar à equipe que vai sair para o atendimento. Todos estão habilitados a fazer isso. Todos estão habilitados, eles tiveram um curso, tiveram uma orientação, o que você
Todos tiveram orientação para isso. Eu entrei no serviço em julho de 2011, né? O serviço ele veio para a Secretaria de Saúde em novembro de 2010. Eu ainda estava de licença maternidade. Quando eu retornei da licença, eu assumi esse cargo. E desde então funciona assim. Os funcionários que estavam permanecem, são os mesmos. Ok. Em relação ao sistema de informação, de comunicação do setor que a gente conhece até aqui como resgate municipal, você considera que os instrumentos de comunicação que existem lá internamente com a população, eles são adequados, poderiam ser melhorados? A sua visão, como a sua experiência mesmo no resgate nesse último período? Então, vereador, eu acho que essa questão, se está adequada ou não, não cabe a mim tomar essa decisão, né? Eu estou ali na coordenação e sou enfermeira, e não cabe a mim decidir isso, se está ou não de acordo. Eu acho que são questões que a gente pode discutir num outro momento, e não na CPI, que diz que é da saúde hospitalar. Senhora Vilma, que funções cabe à senhora como coordenadora? Existe um... Sim, existe. Na coordenação eu faço as escalas de serviço, as escalas de folgas, cobertura dos plantões, faço todo o atendimento do dia a dia também, uma vez que os senhores viram que eu cheguei atrasada devido ao meu plantão, né? Cada plantão tem apenas um enfermeiro que compõe a equipe. Então, eu faço o meu serviço diretamente na rua e faço a parte administrativa. Então, a sua coordenação seria apenas na parte administrativa, fazer escala e distribuir essa escala, é isso ou não? Não, eu faço também as coberturas de férias, envio relatórios, faço reunião com as equipes, com os enfermeiros, montagem de processos de enfermagem, que a gente responde ao Corém, né, que é o nosso órgão. Uma outra pergunta que ficou a dúvida essa mudança que houve em fevereiro foi solicitada pela Vigilância Sanitária, é isso? Não, foi determinada pela Vigilância Sanitária? Não, a Vigilância Sanitária compareceu ao setor, ao serviço, e verificou que a nossa viatura, a nossa ambulância, ela não é tipo C. Que a tipo C, ela tem alguns equipamentos que a nossa não tem, né? Então, ela é classificada como tipo B, que é a básica. Isso foi registrado oficialmente em algum documento? A vigilância, até onde eu sei, porque também não passa nas minhas mãos, passou para a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde é que me informa que a nossa viatura ela é tipo B. E a informação que fez você foi verbal, né? Não foi nada por escrito? Foi verbal, mas até onde eu sei, a vigilância enviou o relatório à Secretaria de Saúde. Vilma, mas essa falta de equipamentos na ambulância, qual a ambulância passa de ser C para B, não foi porque foi retirado esses equipamentos que estavam nela? Não, não foi, vereadora. Os materiais que estavam nela, ainda a gente tem algum outro material que ainda resta da época, ainda que ela era resgate, né? Mas não estão adequados para o uso. Não dá para usar, está inutilizável aquele material. E nós não tivemos treinamento para usar esse tipo de material. Então, nós corremos o risco de usar esse material de forma errada. E como a nossa ambulância ela não é C, eu acho que não tem o porquê nós corremos esse risco. Então, mas uma vez que tem resgatista para fazer esse tipo de ocorrência, e se o material foi retirado porque não estava adequado, não podia ter sido substituído? Porque tem resgatista para fazer o trabalho. Olha, aí já é uma questão, como eu falei para o vereador, é uma questão administrativa. A questão da substituição ou não. Não cabe a mim decidir se vai repor esse material ou não. Mas então a ambulância tinha condição de ser a C, de continuar sendo C? Quando eu assumi o serviço, não. Desde que você assumiu, ela não tinha condição de ser C? Não. Por conta de falta de equipamentos? Não, não é só equipamento. O que a gente precisa não é só equipamento. Não basta comprar os equipamentos se eu não tenho pessoas adequadas para usar. Mas se tem resgatista, o resgatista não é adequado para estar numa ambulância C e para ter esse trabalho de resgate? O resgatista, se vocês pegarem no edital, não exigia nenhuma formação para isso. Mas a legislação 2048, ela preconiza a função do resgatista. Então, se houve um edital, existe a função, e uma pessoa prestou o concurso e faz o trabalho, então não faz sentido dizer que o resgatista não é capaz de fazer a função de um resgatista.
Então, aí não cabe a mim decidir o que o resgatista vai fazer ou não. Cabe à administração. E se a administração tomou a atitude que a nossa ambulância é tipo B, não sou eu que vou discutir. Você sabe informar a diferença entre ambulância tipo C e tipo B? A ambulância tipo C, para dar como exemplo, é a do bombeiro. E a tipo B é a nossa, que ela é básica. Vilma, me permita, tudo bem, a administração, a secretaria decidiu B ou C. Mas você, no trabalho que você desenvolve, você atende, você ouve o chamado, você vê o que ocorreu. Você não poderia ter propriedade para dizer que não, que aquilo poderia estar errado? Você chegou a discutir com a secretaria e tentar argumentar o porquê disso, né, uma vez que você está no dia a dia no trabalho? Olha, apesar de eu entender que isso não faz parte da CPI da saúde, eu vou responder. Me dou o direito de responder. Não, só queria fazer uma ressalva em relação a isso, só para a gente retomar o preâmbulo da CPI, eu acho que é importante. A CPI está analisando o sistema de urgência e emergência e, nas oitivas anteriores, o serviço de resgate, as ambulâncias foram citadas, né? Então, a gente vai até chegar lá. Então, o complexo de urgência e emergência, a gente não tem como tirar o resgate, né? O resgate ele faz parte disso. Então, lógico, né, a senhora pode avaliar se acha que considera fora do escopo da CPI, mas a gente considera que são questões importantes saber se o sistema de comunicação está funcionando, se o resgate está ok, se as ambulâncias estão ok, até porque existem reclamações e, enfim, situações onde o sistema de resgate foi citado. Pode continuar. Já disse que eu ia falar. Acho que ele ia responder. Não vai responder? Desculpa, acabou se perdendo a pergunta. Então, vamos lá. Repetindo. Uma vez que a secretaria ela determina, né, ela faz a alteração que não é mais resgate. Também ela determina a condição da ambulância, deixou de ser C para ser B. Agora, você, como a chefe ali do departamento do setor, então, o seu dia a dia é atender as emergências, as urgências. Então, você não chegou a argumentar com a secretaria se esse procedimento estava correto com a função de todos lá no setor de resgate? Você chegou a dialogar, a saber o porquê? Você concordou de imediato ou você argumentou? Então, acho que aí é uma questão, uma opinião particular minha, que eu me reservo a deixar a opinião só para mim. Queria só de passar seu conhecimento, Vilma, que ontem a secretária acabou, de certa forma, pegando a CPI de surpresa ao afirmar essa mudança, que talvez o serviço de resgate não seria serviço de resgate. Eu queria contestar também documentalmente, começando num documento feito pelo vereador Gilberto Lorenzon, começando no ano de 2005, onde ele pergunta para o prefeito à época, Calu Donato, e para o secretário de Transporte e Segurança à época, Elcio Álvaro Bocaleto, quais eram os serviços de resgates que existiam no município. E eles respondem, inclusive com o aval do sargento da PM, Lorival Teixeira, que era o comandante do resgate municipal à época. No município de Vinhedo, contamos com o resgate municipal e o resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O resgate municipal é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vinhedo, dividido em duas secretarias, sendo ela de Transporte e de Saúde. Em seguida, nós temos um requerimento de autoria dos vereadores Ana Genesini e Antônio Luiz Falsarella, do dia 10 de abril de 2008, onde faz uma série de questionamentos ao então prefeito João Carlos Donato, também sobre o resgate, e é confirmado a existência do serviço de resgate, que teria atendido entre 1 de janeiro de 2008 a 27 de abril de 2008, 1.509 ocorrências, existiria 22 funcionários, um coordenador, 6 resgatistas e 4 profissionais. Né, e todo o documento informa que o serviço de resgate existia, tal como determina a legislação. Mudou o governo e o requerimento 15 de 2009, de autoria dos vereadores Júnior Vendemiati, Marta Leão, Rubens Nunes, Isael Vial e Luiz Carlos Páfaro, faz pergunta similar para o prefeito à época,
que havia alternado, e agora o prefeito Milton Serafim, afirmando também que existia o serviço de resgate municipal, existia unidade de resgate, existia 2 ambulâncias, e o serviço era composto por 17 integrantes da unidade de resgate. E, finalmente, eu tenho aqui em mãos, a CPI tem em seu poder, uma série de memorandos e documentos assinados pela secretária de Saúde, pelo coordenador de urgência e emergência, Dr. Carlos Henrique Martins, e tem também uma moção dirigida à enfermeira, né, presente aqui, a senhora Vilma Regina Soares Orlando, parabenizando, uma moção de aplausos ao serviço de resgate municipal. Então, a história da cidade, pelo menos até fevereiro de 2014, é uma história que registra a existência do setor de resgate municipal. Então, é obrigação nossa, até porque a gente anexará esses documentos à CPI. Então, eu passo a seu conhecimento. A comunicação hoje entre a chamada SECOM e as ambulâncias é feita de que forma? Via rádio. A rádio Nextel. Nextel. Se a ambulância estiver na região do Santa Cândida, na região do Santa Fé, onde esse serviço não existe torre, o que é feito? Não tive ainda nenhum problema sobre o Nextel. Nenhuma ocorrência de falha no Nextel? Nenhuma ocorrência. Tá. Você tem conhecimento se algum funcionário foi punido nos últimos anos, enquanto a senhora estava como coordenadora, por ineficiência ou por estar na função de time ou de técnico e ter sido punido? Não, desconheço. Tá. Só tem algum... essa aqui, a própria Maria Luísa respondeu, e também, já de antemão, coloco que, de fato, é uma questão secundária em relação aos objetivos da CPI, mas como a família procurou a CPI, que a senhora falasse sobre a questão do acontecimento do dia 13 de abril de 2014, avaliação a respeito do que ocorreu, se isso está registrado, enfim, a visão da senhora que é coordenadora, enfim, é uma oportunidade que, se quiser falar, poderá falar, mas também é uma questão para a gente que não é do eixo central. Então, eu não estava presente nessa ocorrência, e se vocês desejarem, eu posso enviar os relatórios a vocês importante. Futuramente. Qual que é o efetivo hoje do resgate? Se a senhora considera que poderia ser melhor, deveria, né, como coordenadora, se poderia ter mais enfermeiras, mais resgatistas, o efetivo, ele dá conta do que a cidade necessita hoje? Sim. O espaço é adequado? Onde está hoje o resgate? Então, mais uma vez, não cabe a mim decidir, e sim a administração. Eu estou ali como concursada para exercer minha função, e não para decisões se é ou não adequado. Uhum. Segundo a sua experiência, situações onde ocorrem 2 emergências ao mesmo tempo, nós temos hoje a dificuldade de ter uma ambulância. Os depoentes anteriores relataram que isso poderia resultar em algum momento em dificuldades. Queria ver se a senhora concorda com essa avaliação, ou se hoje a cidade consegue dar vazão rápida para essa demanda. Nós conseguimos dar vazão rápida, mas nós temos o apoio também do bombeiro. Falta algum material na ambulância ou EPI para os profissionais do resgate, né? Não, até o momento não. Mais alguma questão? Então, para a ambulância tipo B, ela está adequada? Não falta nada? Não. Ela tem além do que deveria ter a B. Não pode ser C, mas está além da B. A senhora tem conhecimento de alguma ordem, indicação, orientação para que ambulâncias não fossem à Santa Casa logo após o período da crise, da ruptura do contrato, ou nunca ocorreu isso? A senhora, qual que era a orientação que a senhora dava aos resgatistas durante todo esse último ano, depois da ruptura do contrato, em relação à ida de ambulâncias para a Santa Casa? Eu não entendi muito bem a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo A gente está há 1 ano daí da ruptura do contrato, então mudou o sistema de urgência e emergência.
Antes era natural ir para o pronto-socorro da Santa Casa. Depois disso, certamente ocorreu situações onde uma pessoa era resgatada e ela tinha um convênio ou poderia ir para a UPA. Existia alguma orientação, se a pessoa pedisse, eu quero ir para a Santa Casa, existia alguma orientação de ela não ser deslocada para a Santa Casa? Veja bem, vereador, é difícil para a gente, durante um atendimento na rua, que é o que nós fazemos, verificar se essa pessoa realmente tem esse convênio ou não. O que é mais importante é o atendimento, é o primeiro atendimento, seja ele do convênio ou do SUS. Então, eu não estava ali para decidir se ele vai para o convênio ou para o SUS. Eu tenho que prestar o primeiro atendimento. Claro, não, eu me refiro a situações onde as pessoas conscientemente pediram, eu quero que me leve para a Santa Casa. É nesses casos que eu me refiro. Se a senhora tem conhecimento que existia orientação para ela não levar. Não, não tenho Ok. conhecimento. Alguma vez o resgate deixou de buscar algum paciente na Santa Casa? Como assim? Na Santa Da Casa? Santa Casa, da Santa Casa. Buscar da Santa Casa Isso. para levar onde? Para a UPA, para o Galileu, para outra unidade. Mas se o paciente já está dentro da Santa Casa... Sim, mas sim, se deixou de buscar na Santa Casa, por exemplo, o paciente foi atendido, aí precisaria de uma transferência e que precisasse que fosse com resgate, algum trabalho de vocês. Isso alguma vez foi negado? Não, Nunca ocorreu? não. Bem, mais alguma questão? Edu, Valdir, Marta, não? Tá bem, muito obrigado. Obrigada a Agradeço a vocês. presença, boa noite e agradeço a presença de todos que nos ouviram até aqui. Então, nada mais havendo, declaro encerrada essa oitiva. Tudo bom? Bom, eu nem vou ficar para conversar.